A vergonha, ela é um sentimento que também está atrelado a uma sensação de impotência e de a imagem deturpada que cada um cria de si mesmo. Se você se vê uma pessoa com vergonha, se você se vê uma pessoa envergonhada, pode ter certeza que você tem uma imagem deturpada, desconfigurada, errada sobre você mesmo. O sentimento de vergonha. O que é a vergonha? Por que nós nos sentimos muitas vezes envergonhados dentro desse processo? O sentimento de vergonha é e surge porque nós nos sentimos menor ou inferior diante de uma pessoa, diante de uma situação ou diante de um ideal que nós criamos, tá? O que é vergonha? É a vergonha que te faz ficar vermelho. Não é o organismo. O organismo é o movimento do sistema nervoso simpático, ou seja, você não tem controle sobre isso. Não tem como você controlar, ficar ruborizado, não. Agora, o que tem controle? É você conseguir eliminar a vergonha. E o que é vergonha? É um sentimento de se achar menor ou inferior diante de uma pessoa e até mesmo de um ideal. Situação ali, sabe? Nós sentimos vergonhas de diversas formas. Como que isso acontece? Às vezes, nós temos vergonha do nosso corpo, sabe? Sou, sei lá, baixinho, alto, magro, gordo, não gosta do cabelo, do nariz, das orelhas, dos olhos e tudo. E o fato de você ter vergonha de uma parte do seu corpo afeta, sabe o quê? A sua autoestima. Às vezes nós podemos ter vergonha da nossa situação financeira. Isso acarreta o quê? Ter uma vergonha do que nós temos. Isso vai afetar diretamente o seu senso de merecimento e o seu senso de dignidade. Vai fazer com que você ache que você não mereça tanto. Vai fazer com que você seja uma pessoa que vê, sei lá, vê uma pessoa atingindo coisas melhores na vida, na carreira e tudo mais. Você vai ficar com vergonha de frequentar certos restaurantes. Você vai ficar com vergonha de frequentar certos ambientes. Você vai ficar com vergonha, às vezes, quando você tem a oportunidade de vestir uma roupa muito legal, você vai falar assim, puxa, eu acho que eu não sou para essa pessoa. Ou até mesmo você está procurando a pessoa ideal, assim, eu não sou para ele, eu não sou para ela, porque eu não mereço, eu não sou digno de conquistar, não sou digno de pertencer a isso, tá? Situação financeira, aquilo que afeta aquilo que você tem. E também tem a nossa vergonha de falar em público. Mas qual é a raiz da vergonha de falar em público? É a raiz do julgamento e a raiz da rejeição. O fato de você ter vergonha do seu corpo afeta a sua autoestima. O fato de você ter vergonha da situação financeira que você possui afeta, sabe o quê? O seu senso de merecimento e de dignidade pessoal. E o fato de você ter vergonha de falar em público afeta o seu funcionamento social e profissional. A vergonha, às vezes, é um sentimento de nos acharmos menor ou inferior diante de uma pessoa, de um ideal que nós temos ou diante de uma situação. Vergonha do corpo afeta a autoestima. Vergonha daquilo que nós temos, da nossa situação financeira, afeta o nosso senso de merecimento. Daí nos impede de conquistar. E a nossa vergonha de falar em público afeta o nosso funcionamento social e funcionamento profissional. Tá? Tá claro para vocês? A vergonha, ela é um sentimento que também está atrelado a uma sensação de impotência e de a imagem deturpada que cada um cria de si mesmo. Se você se vê uma pessoa com vergonha, se você se vê uma pessoa envergonhada, pode ter certeza que você tem uma imagem deturpada, desconfigurada, errada sobre você mesmo. E essa imagem, assim, tem até um provérbio, isso é bíblico, que diz assim: assim como você imagina em sua alma, assim você será. Assim como você imagina em sua alma, assim você será. Então, se você imagina com vergonha do seu corpo, a sua autoestima vai ser péssima. Se você imagina com vergonha do recurso financeiro que você tem, do dinheiro que você tem, o seu recurso vai ser péssimo, seu senso de merecimento vai ser ruim. Você nunca vai achar que é digno de conquistar mais. E daí você não vai conquistar, porque assim que você imagina em sua alma, assim você será. E se você tem vergonha de falar em público ou no individual, para um pequeno grupo ou para uma grande plateia,
me desculpa, mas você vai ter sérios problemas, é sério, gente. É de verdade, sabe? Eu acabei de falar com os alunos aí, uma das frases que para mim mais faz sentido é que a comunicação, ela acelera as realizações e multiplica os resultados. Mas, se você se sente com vergonha, a coisa não vai acontecer. Sabe? E a vergonha traz consigo algumas coisas ainda. Uma desqualificação em público. Por quê? Porque se você tem vergonha, e o que vai rolar? Tu vai lá para falar em público, né? Tu fica ruborizado, fica vermelho. Uma pessoa que fica vermelha em público, uma pessoa que fica gaguejando em público, uma pessoa que fica tremendo ali, falando, dá branco. Você esquece daquilo que você falar. Você estudou, passou madrugadas e madrugadas se preparando, estudando, e chegou na hora H, você pipocou. Como que vai ficar a tua credibilidade? A tua credibilidade, infelizmente, ela vai diminuir. Estou certo ou estou errado? Porque ela traz isso na bagagem como consequência, uma desqualificação em público, uma autoimagem prejudicada, porque se você tem vergonha, passa uma experiência que foi ruim, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. A Tatá que falou aqui, né? É a minha voz, não sei o quê, mas da onde, Tatá? E com certeza você não vai se expor, você não vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, não vai encarar. Eu sei que está todo mundo fazendo live agora, mas é uma excelente oportunidade de você se expor de uma forma protegida. E sabe o que vai acontecer? Quando você tem vergonha, você tem uma revelação em público das suas próprias fraquezas. Todo mundo tem alguma coisa que melhorar. Todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem uma vulnerabilidade, tá? Todo mundo tem uma vulnerabilidade. Só que quando você deixa a sua vergonha tomar conta de você em público, as pessoas falam assim, puxa. E eu sempre defendo aqui nas minhas lives, vamos parar de hipocrisia, nós somos julgados, sim, o tempo todo, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós vestimos e pelo resultado que a gente entrega. E se eu estou em público e transmito essa vergonha, pode ter certeza que as suas fraquezas serão expostas. Imagine você num treinamento, imagine você numa palestra, imagine você numa oportunidade de uma entrevista de emprego, não digo de se aparecer, mas de mostrar quem você é, o potencial que você tem. Pode ter certeza que vai dar ruim. Sabe? Funciona da seguinte forma, já presenciou, talvez em igreja, em palestra ou em sala de aula, quando uma pessoa sobe lá na frente e diz assim, pega o microfone assim, né, pega minha garrafinha de água aqui, pega o microfone, vai falar, assim, nossa, gente, para mim tá tão difícil, eu tenho tanta vergonha de estar aqui, né, eu tô tão nervoso, que fala, pelo amor de Deus, nunca faça isso, sabe por quê? Porque ninguém sabia. Ninguém sabia que você estava nervoso, ninguém sabia que você estava com vergonha. E o que rolou? Você se expôs, você revelou uma fraqueza sua para na frente de todo mundo. E não precisa. Sabe o que você revelou? Você ficou com medo de ser rejeitado. Você ficou com medo das pessoas avaliarem mal você. E quando você fala, assume essa vergonha para todo mundo, as pessoas, ao invés de valorizar aquilo que você está falando de bem, está falando legal, vai funcionar mais ou menos assim, nossa, não parecia que ele estava nervoso, não parecia que ela estava com vergonha. Deixa eu olhar agora se ele está nervoso, deixa eu olhar agora se ela está com vergonha, deixa eu olhar agora se ela vai ficar vermelha de verdade. É assim ou não é que funciona? Vamos lá, depende de como recebemos isso. A exposição de algum tipo de fraqueza pode ser recebido como feedback de melhoria. Sim, Edson, exatamente. Mas imagine você, aqui eu estou falando de uma situação de você em público, não em público de um time, uma empresa e tudo mais. Expor as suas fraquezas, você pode perder oportunidades na sua vida, sabe? A fraqueza da vergonha, ela nunca te ajuda. Expor uma fraqueza de um ponto de melhoria seu, aí sim, aí você vai estar diante de pessoas que vão te dar feedback, vão te corrigir. Mas quando você expõe uma fraqueza de vergonha, é importante ter pessoas ao seu lado que gostem muito de você e que vão te ajudar. Porque senão a gente acaba julgando, sabe? Às vezes as pessoas vão perder a oportunidade por terem vergonha de encarar essa situação. Na minha primeira entrevista de emprego foi assim, falei que estava nervosa, tudo bem, mas assim, ó, não precisa falar, não precisa expor isso daí, guarda, fica com você, trabalhe isso internamente e a gente vai chegar a isso lá na frente, tá ok? O que vai rolar aqui? Também uma separação de culpa
versus vergonha. A culpa é o sentimento daquilo que eu fiz para o outro. E olha só que louco isso. Isso vem da base freudiana de psicanálise. Culpa é o sentimento sobre aquilo que eu fiz para o outro. A vergonha é um sentimento sobre o que o outro irá pensar de mim. Faz sentido? Vergonha é o sentimento daquilo que o outro vai pensar de mim. E culpa é o sentimento daquilo que eu fiz para o outro. E isso acontece em decorrência dos ideais que a gente criou. Sabe, gente? A vergonha, ela caminha junto com o narcisismo. E o que nos leva a crer que quanto maior a verdade, maior a vaidade, maior o receio de ser envergonhado diante das outras pessoas. Então, vergonha está muito conectada à vaidade. Porque dependendo do ideal que a gente tem, que a gente construiu, a gente não consegue lidar com isso, expondo ele diante das pessoas, a gente vai ficar envergonhado. E quando a gente fica envergonhado, a gente fica vermelho. O ficar vermelho não tem muito o que fazer por você, porque é uma ação, tá? É uma ação involuntária do sistema nervoso simpático. Isso você não tem controle. Agora, sobre o que você tem controle? Sobre a vergonha. Porque isso está ligado às suas crenças, de uma ideal que você criou. Caramba, eu tinha vergonha de mudar o visual, só de imaginar o que as pessoas iriam falar. Quantas oportunidades você deixou passar de você se sentir bem, porque daí a gente entra naquilo lá. Lógico, a gente está falando do corpo, mas a gente está falando, né, a vestimenta tem a ver com o seu corpo também, e isso afeta a sua autoestima. Talvez você poderia ter tido a oportunidade de se sentir mais bonita, mais empoderada e tudo, mas deixou sendo afetada, deixou a sua autoestima ser afetada por conta dessa vergonha, tá? A verdade tem a ver com ego? Sim, tem a ver, sim, com esse estado mais narcisista. Foi muito interessante estudando alguns psicólogos que a gente vive numa onda de vida instagramável, né? Então, a gente acha que tudo agora é fundamental ou importante, que as pessoas têm que dar importância para isso. E é uma coisa que até eu mesmo fico trabalhando sempre, porque eu tenho a minha vida digital, e hoje, realmente, isso tem ficado cada vez mais presente. Mas quando eu tenho que fazer alguma coisa, postar uma coisa que é minha particular, isso é tão difícil para mim, porque assim, cara, será que as pessoas vão querer saber? Pode ver. Ontem que eu fiz uma coisa que fui colher hortelã aqui no meu jardim para fazer um chá, eu nunca fico postando coisa de prato, de coisa que estou comendo, porque eu falo assim, poxa, tem coisa mais importante na vida das pessoas, né? Mas para alguns, não. Para alguns, você vai ter uma exposição em massa para alimentar o seu ego. Agora, para outros, fazer um stories ou mostrar uma coisa que seja legal. Não vou fazer isso, porque as pessoas vão me julgar. E daí tem vontade de fazer, tem o desejo de fazer e não faz. Por quê? Porque a vergonha o impede. E aí, você não vive aquilo que você realmente gostaria, por conta do julgamento das pessoas. Tem gente aqui que eu estou brigando para construir um Instagram, né, e está relutante ainda, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir. Não porque ela precisa se mostrar, mas porque ela é uma figura pública, uma figura que realmente ela é empreendedora, tá? E está falando super bem em público agora, estou ficando surpreso. E isso vai ser legal para a carreira e para a imagem, tá? As pessoas se denunciam em público, né, fulana? Mas por que, gente? Sabe? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não quero que vocês fiquem vermelhos. Acho que eu nem falei, né, da frase lá, que é o quê? A frase que eu aprendi com o diretor da Electrolux, que é assim, ó, eu prefiro ficar vermelho por 30 segundos do que amarelar a vida toda. Quando ele falou isso, eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu prefiro ficar vermelho por 30 segundos, porque é o que demora, você fica vermelho por no máximo 30 segundos, até o seu sistema nervoso simpático se acalmar, tá? Se acalmar e tudo voltar ao normal. E às vezes você não quer ficar vermelho por 30 segundos e acaba amarelando para a vida toda. Isso. Guarda essa frase, tá? Anota essa daí. Qual que é a origem? Qual que é a origem da vergonha? Geralmente, essa origem da vergonha, ela se desenvolve na nossa infância, com críticas constantes, né, que começam a inibir as nossas ações. Sabe, pai, mãe, que fica o tempo todo criticando os filhos, nada tá bom, sabe? Vai desenvolver um adolescente, um adulto que entende que ele não é digno de amor. Ou também, da mesma forma como na infância, às vezes teve uma negligência de afeto
durante seus primeiros anos de vida ali, e você cresceu achando que você não era merecedor. Quando você afeta a tua autoestima, que vai ter a ver com autoconfiança também, autoestima, autoconfiança, tá? Mas senso de merecimento, o restante, falar em público, tudo, é apenas uma consequência. O que a gente tem que trabalhar aqui, então, é evitar que isso continue nos atrapalhando. É entender do que realmente a gente tem vergonha. Será que precisa ter vergonha? Tá? Falo sim, Tatá. Vou falar assim. Poderia falar de novo de autoestima, o que afeta no falar em público? Vou te falar assim, tá ok? Deixa eu só continuar aqui. Fica aqui comigo que eu vou te dar essa resposta novamente aqui. Então, da mesma forma que a gente conviveu com pessoas que não nos valorizaram nos primeiros anos, a gente vai acreditar, vai crescer acreditando que a gente não merece aquilo lá. A gente não merece atenção, a gente não merece se vestir melhor, comer em lugares melhores, viajar para fora do Brasil, ter um salário, um carro, uma casa, tal, e tudo mais. Sério, uma vez eu conversei com uma pessoa que é bem próxima de mim, ela trocou de carro, pegou um carro super irado, um carro muito legal, e ela falou assim, nossa, sabe, eu tenho até vergonha de sair com esse carro na rua, porque as pessoas vão ficar pensando, porque o que as pessoas vão falar de mim? Nossa, tá de carro novo, assim, pelo amor de Deus, você tá com um carro sensacional, isso está no teu coração? Isso está roubando você, falando que você não merece, assim ou não? Não, então faz assim, ó, então ande teu carro e se aceite, entenda teu senso de merecimento. Por quê? Porque o fato de você não achar que isso é válido para você, vai te impedir demais, tá? Eu tenho certeza que às vezes você deixou de fazer alguma coisa de senso de merecimento, com medo daquilo que as pessoas iam falar de você, passar vergonha, você se sentir ruborizado, tá? Então, assim, a gente tem que eliminar esse sentimento de rejeição e tudo mais. O vergonha de falar em público, que é quando as pessoas às vezes ficam ruborizadas, o que acontece? Qual é a origem disso? O julgamento e a rejeição. Então, o falar em público afeta o quê? O teu funcionamento social e o teu funcionamento profissional. Falar em público não é falar uma palestra. Às vezes falar em público é conversar numa roda de pessoas que você não conhece. Às vezes fica vermelha, ruborizada, porque você recebe um elogio. Você recebeu um elogio que você está elegante, você está bonita, um elogio de um trabalho que você fez, as pessoas te parabenizam e você fica lá vermelha de vergonha, porque você acha que você não merece. Sabe? Eu vou dar uma dica de como resolver isso que eu aprendi esses dias com uma amiga minha que trabalha com autoestima. Sabe? Tá claro até aqui? Lucas, qual que é a solução, então? Gente, anota aí, cinco soluções. 5 soluções, se vocês quiserem escrever isso daí. 5 diquinhas, que é colocar em prática. Primeiro ponto, aprofundar-se no autoconhecimento para vencer a vergonha. Aprofundar no autoconhecimento para você conseguir vencer a vergonha. Que autoconhecimento é esse? É você entender quais são os seus gatilhos que disparam a vergonha que você tem. Você tem vergonha do que exatamente? Você tem vergonha de receber um elogio? Você tem vergonha do seu corpo? Você tem vergonha daquilo que você tem, do carro que você anda? Você tem vergonha da roupa que você veste? Você tem vergonha dos seus pais? Você tem vergonha do lugar que você mora? Você tem vergonha da sua profissão? Então, o que dispara seus gatilhos? Você tem vergonha de falar em público? Tem vergonha das pessoas? Sim, eu digo que ninguém tem vergonha de falar em público. A gente tem vergonha de ser rejeitado, de ser as pessoas rirem da gente. Isso não acontece. Quando eu entendo o gatilho que me dispara a vergonha, vai ser muito mais fácil você controlar a sua ruborização, ou seja, ficar vermelho. O sistema simpático, que é autônomo, ele reage de uma forma que a gente não consegue controlar. Isso a gente não tem o que fazer. Então, o que a gente faz? A gente descobre os gatilhos. Quando eu descubro os gatilhos que disparam a minha vergonha, e aqui eu dei alguns exemplos, eu vou começar a trazer para a consciência, para que aquilo que é automático do meu sistema nervoso simpático, ele não me afete, mas quando eu trago para a consciência, eu vou estar diante daquela realidade, assim, eu sei, eu tenho conhecimento para vencer e construir um senso de merecimento, para vencer e construir um senso de que eu posso aquilo ali, que é fácil de eu passar, construir a minha autoimagem, a minha autoestima, isso vai me ajudar,
tá? Quando eu comecei a conseguir falar em público de uma forma muito positiva, isso, o teatro me ajudou bastante, foi experimentar, em alguns exercícios, o senso do ridículo, tá? O senso do ridículo. E quando eu fiz um curso de clown, que me ajudou demais, foi entender que ridículo é aquele que é digno de riso. Assim, cara, por que eu tô querendo me aparecer para um monte de gente? Porque não faz sentido. Palhaço é aquele que muda a vida das pessoas, porque ele é digno de riso, ele se põe ao ridículo. Quando a gente perde esse medo do ridículo, a gente vive de uma forma muito mais leve, porque eu aprofundei no meu autoconhecimento para vencer a vergonha. Segundo passo, que é olhe para o seu passado. Olhe para o seu passado. Isso aqui foi muito legal aprender isso aqui hoje. Porque tem coisa que a gente sabe, mas quando você está focado, estudando, dá uns cliques na sua cabeça, assim, caramba, é real. E quantas pessoas que eu tenho ajudado para trabalhar a rejeição, se sentiram rejeitados durante a vida, se sentiram rejeitados principalmente na infância, pelos pais, por um grande amor, e por isso carrega uma vergonha, uma culpa, um sentimento assim. Olha para o seu passado, principalmente para você que sentiu uma rejeição na infância, você vai ter que olhar para o passado e entender que o problema não foi seu. Mas sim, quem tinha problema era quem te rejeitou. Sabe? Se teu pai, tua mãe, se alguém te rejeitou, o problema não era com você, o problema era com a pessoa. E talvez ela não teve sabedoria, ou não passou por um processo como esse que a gente está fazendo aqui, e não sabia que aquilo que estava fazendo, realizando, agindo, falando, estava gerando um sentimento de rejeição. Sabe, eu trabalhei essa semana falando sobre as 5 dores primárias e básicas que nós temos, que é o quê? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Às vezes, os seus pais, a tua mãe, isso acontece desde quando você está sendo gerado ali no útero da sua mãe. A tua mãe não te rejeitou de uma forma consciente, então o problema não é com você, o problema foi dela. Então, deixa esse passado, essa culpa sobre alguém que te rejeitou, não foi problema dela, não foi seu. Então, se liberte disso. Olhe para o seu passado para entender que o problema de quem rejeitou não foi seu, foi da pessoa. Tá legal até aqui? Tá fazendo sentido? Falta mais 3 dicas aqui para eu finalizar. E se você tiver qualquer dúvida, estou aqui também. Que é o terceiro, desenvolva mais compaixão com você. Eu sempre digo que quando a gente nasce, ali na maternidade, a gente ganha o quê? Uma pulseirinha de identificação para a gente saber de quem que é filho e tal, tudo mais, que só é cortado quando a gente sai da portaria da maternidade, e também a gente ganha um chicotinho. O que é esse chicotinho? É o chicotinho do perfeccionismo. Esse chicotinho que você ganha, todas as vezes que você erra, todas as vezes que você falha, ou todas as vezes que você não supre as expectativas que as outras pessoas têm com você, ou que você imagina que as outras pessoas têm com você, você fica assim, por que eu não consegui? Ai, que droga, não consigo mesmo sonhar. Ei, esse chicotinho aqui não te deixa ter compaixão com você. Daí você tem muito mais habilidade de ser empático com as outras pessoas do que ser empático com você. Larga esse chicotinho e comece. Você quer praticar empatia? Quer ser empático? Está na moda? Então, em primeiro lugar, seja empático com você. Se permita passar por uma situação. Se permita, sabe, aprenda a rir de si mesmo. A coisa mais legal que tem é você aprender a rir dos seus próprios erros, aprender a rir das próprias bobeiras, incongruências que você tem, porque daí você solta esse chicotinho aqui e você passa a ser uma pessoa com muito mais compaixão por si mesmo. E a vida fica mais leve. Daí você não precisa ficar com vergonha, porque não, eu vou errar, eu vou falhar, vou fazer cagada, vou fazer caca, vou fazer M, vou fazer merda mesmo. E tá tudo bem por isso, sabe? Você é aquilo que você precisa ser. Você é aquilo que você precisa ser. Então, tenha compaixão e se permita. Quarta dica é trabalhar a aceitação. Como assim aceitação, Lucas? Sabe, quantas vezes as pessoas não conseguem receber um elogio de como tá, se tá bonito ou não, né? Principalmente as mulheres. Claro que aqui eu estou falando de elogios decentes, não é? Mas um elogio de uma coisa, de uma qualidade física, de algo que fez, um elogio de algo que conquistou, de uma roupa que está vestindo, e recebe esse elogio e fica
ruborizada, fica vermelha de vergonha, por quê? Porque não está trabalhando a aceitação. E posso te falar uma coisa? Demorou para aprender. Talvez de tudo que eu estou falando, que é a coisa que mais demorou a aprender essa aceitação. E receber um elogio e falar assim, não imagina, nem é para tanto, né? Ah, não, que isso? Não, aquela falsa modéstia. Sabe? Você ficar vermelho e receber aquilo. Depois eu aprendi uma coisa que é assim, eu acolho. Eu acolho. Quando você recebe um elogio, assim, eu acolho esse elogio. Quando alguém te elogia algo que você faz, o seu trabalho, algo que você está vestindo, você, mulher, está ali, toda bonita, produzida, e alguém te elogia, estou falando de elogios decentes, tá ok? Que é meu bate-papo aqui. Assim, eu acolho. Porque quem não consegue receber um elogio sincero sobre aquilo que fez, um resultado de um trabalho, uma relação, ou aquilo que está vestindo, ou como está numa festa, alguma coisa que conquistou, pode ter certeza, não vai viver algo melhor. Trabalhe teu senso de merecimento aprendendo a acolher os elogios, a acolher as coisas legais. Vai diminuir a sua vergonha. Você vai perceber que é muito mais simples, muito mais fácil você receber, você viver com a sua autoestima lá em cima, você conseguir encarar uma plateia, porque você entende, cara, eu mereço isso daqui. E que legal, ele merece mesmo. Não estou falando de arrogância, estou falando de senso de merecimento. E para fechar, tenha uma exposição gradual. O que é essa exposição gradual? O poder do pouquinho, sabe? Vai lá e faça. Eu ensinei essa semana aqui ó, a teoria da bomba de fumaça, né? Você às vezes tem a vergonha de falar com uma pessoa que você não conhece, vai lá, puxa um assunto simples. Pergunta realmente. Ah, não quero perguntar. Será que vai chover hoje? Sabe? Por que não? O que tem de mais? É uma bomba de fumaça, vai lá, faz uma coisa simples. Às vezes a gente tem a tendência, puxa, eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço, sei lá, um meu chefe e tal, e sei lá, parece que tem que falar de macroeconomia, de física quântica, de teoria do universo, umas coisas esquisitas. Não precisa. Faça um pouquinho. Eu dei um exercício para uma aluna do meu curso essa semana, que parece para uns muito simples, mas para ela é um baita desafio. Ei, tu vai fazer um stories ali por dia. Por quê? Porque você vai fazer o poder do pouquinho, você vai, sabe, você vai aprender a se expor de uma forma gradativa. E aí você vai vencendo, aí você vai falando sobre você, aí você vai percebendo que o teu senso de merecimento aumenta, aí você vai percebendo que você vai ficando mais empoderado, mais empoderada. Assim, cara, dá certo, é possível. E daí você não vai ficando mais tão ruborizada, você vai receber um elogio, eu aceito, que bom, gratidão por esse elogio, isso vai me ajudar, isso não vai mudar o meu caráter, não vou ser arrogante, mas eu mereço isso, e que bom que eu mereço isso mesmo, eu fiz por merecer, eu trabalhei, eu ralei, eu evoluí, e você vai percebendo que você vai encarando as coisas de uma forma muito mais assertiva. Sabe por quê? Sabe por que você merece? Porque por trás da vergonha existe grandes tesouros dentro de você. Que tesouros são esses? Amor, sensibilidade e humanidade. Humanidade. Só que quem tem vergonha não consegue expressar isso. Amor, sensibilidade e humanidade. Então, por favor, se expresse. Deixe as pessoas perceberem isso. Isso pode ter certeza que vai te ajudar a não ficar ruborizado, vermelhinho de vergonha quando você tem que falar em público. Fez sentido isso para você? Fez sentido aqui essa live? Ok? Me diga aí se você tem algum comentário, se tem alguma dúvida, alguma coisa.